Boa noite, tudo bom? Bem? Vamos continuar hoje o estudo entre a terra e o céu. Estamos chegando no finalzinho do livro. Para quem está chegando agora, às vezes pode se perder um pouquinho com a história. Mas vou fazer uma revisão aqui rápida, então não vai se perder muito. Mas mesmo assim dá para a gente tirar vários ensinamentos hoje. Tem a história, mas tem a aula de hoje, referente aos ensinamentos de hoje. A gente sempre cita o site A Vida no Mundo Espiritual, onde você pode estar pegando todo esse material, mensagens, artigos, tem várias coisas lá que você pode estar acessando. Não é por onde a gente transmite ao vivo a palestra, mas é pela página do Facebook, A Vida no Mundo Espiritual, não é o site. São duas coisas diferentes. Mesmo nome, mas duas coisas diferentes. Aqui um resumo da história, para a gente não se perder. A história começou com essa família, Amaro e Zumira. Zumira é a segunda esposa de Amaro. Odila é a primeira. Odila estava desencarnada, né? Na história está desencarnada. E no início estava obsediando Zumira. Então a família estava muito mal. E a filha orou pedindo ajuda. E a equipe do André Luiz veio ajudar a família. E começou o socorro. O Júlio, que é outro filho, já estava desencarnado também. Ele havia morrido afogado para resgatar um suicídio. Então começou assim o livro. A história das vidas passadas, a gente entende com esse gráfico aqui. A Zumira, na vida anterior, chamava Lina e namorava o Esteves. Aí a Zumira, Lina, traiu o Esteves com o Júlio. O Esteves foi embora e conheceu a Antonina do momento atual. Depois a Lina traiu o Esteves, aliás o Júlio, com o Amaro. E aí o Júlio se matou. Esse é o resgate dele aqui. Então esse Júlio é o mesmo daqui. O Amaro casou, né, buscou os dois e constituiu a família. O Esteves, quando foi embora, encontrou esse casal, Antonina e Leonardo. Seduziu a Antonina, que aí traiu então o Leonardo com o Esteves. O que o Leonardo fez? Matou o Esteves. E quem que é o Esteves hoje? É o Mário Silva. Na vida atual da história, ele foi noivo da Zumira. Então, na vida anterior, ele foi traído pela Zumira, né? A Zumira traiu ele com o Júlio. E na vida atual, a Zumira largou ele para ficar com o Amaro. Então, ele tem muito ódio pelos dois na atual vida. E onde que a gente está na história? Na história, o Júlio reencarnou de novo, como filho de Zumira e Amaro. E ele está muito doente. E a lei divina, ela funciona assim, ela vai atraindo as pessoas que têm créditos e débitos. Eu não gosto da palavra inimigo, né? Porque inimigo é uma coisa, acho que até muito exagerada. Outro é inimigo do outro. Não, é história de créditos e débitos. Todo mundo tem créditos e débitos entre si. E a lei divina vai atraindo, buscando justamente, com essa atração, viabilizar os resgates, a evolução de cada um que está envolvido entre eles. Então agora, nessa fase que nós estamos, o Mário Silva, que é enfermeiro, vai lá cuidar do Júlio, que é o filho da Zumira e do Amaro. E ele tem muita raiva dos dois. É onde nós estamos na história. Então, no mesmo hospital onde recebeu a determinação para visitar a família de Amaro e aplicar a injeção na criança, o Júlio, Mário Silva estava atendendo a filha de Antonina. Mário Silva sentiu grande simpatia por Antonina. Antonina é a Lola, que na reencarnação passada eles foram namorados, traindo, né? Ela traiu o Leonardo para ficar com Mário Silva. Então ele tinha já uma sintonia com ela. Mário Silva diagnosticou a doença da criança e determinou que voltasse para casa para repousar e receber medicamento. Disse que depois ia lá. E aí o médico determinou que fosse medicar a filha de Antonina e que depois
iria medicar o Júlio. Só que até então ele não sabia que Júlio, da Zulmira e do Amaro, que ele odiava profundamente os dois. Clarence, que é o mentor do André Luiz, percebeu uma boa oportunidade de intervir. Eles falaram, vamos para a casa de Antonina. Por quê? Clarence estava com medo, porque ele percebeu que estava aproximando os personagens. E o Mário nutre muito ódio pela Zulmira e pelo Amaro, por causa das vidas passadas e a vida atual. Então, qual que era o medo do Clarence? Ele matar o Júlio. Na hora de aplicar o remédio, matar o Júlio. Como ele vai ter que passar primeiro na casa da Antonina, o Clarence falou, opa, surgiu uma oportunidade de tentar mudar alguma coisa. Ao chegar na casa de Antonina, Mário se sentiu muito bem, né? Tinha grande simpatia por toda a família. E da mesma forma, todos gostaram muito dele. André Luiz disse, intimamente deslumbrado, o enfermeiro declarava de viva voz estar experimentando uma paz que há muito não conhecia. Antonina também estava muito alegre, né? Ela era viúva, o marido tinha morrido, tinha 3 filhos para criar, né? Então também estava muito feliz com a visita do enfermeiro, né? Aquela história. E o Mário conversou com os filhos sobre futebol, tomou café, enfim, foi um dia muito agradável, né? Conversou com a Antonina sobre a filha, ficou sabendo da morte do esposo, ficou feliz, ele também estava interessado nela, né? Estava ali surgindo um clima nos dois. E após certo tempo de conversação, a Antonina convidou Mário, olha aí, para participar do Evangelho no Lar. Era uma família que fazia o Evangelho no Lar semanalmente, que a gente fala tanto da importância. Então ele falou, convidou. Né? É o que a gente tem que fazer. Quando a gente está com visita em casa, chegou a hora do Evangelho no Lar, o que a gente faz? Convida a visita. Vamos fazer o Evangelho no Lar? Está na hora. Não quer participar? 15 minutinhos, é rápido. E aí um dos filhos fez o Pai Nosso, foi lido o Evangelho, né? Aliás, aí passou para o Mário e abriu a casa, aquela coisa da gente abrir, né? Para ver se recebe alguma mensagem para aquele momento. A gente costuma fazer isso. E sob a influência de Clarence, olha aí, a gente acha que não tem influência, mas Clarence, que estava ali, influenciou a abertura da Bíblia, né? Ali eles eram católicos, a Antonina. Então eles estavam lendo o Novo Testamento mesmo, não era o Evangelho segundo o Espiritismo, era o Novo Testamento. E caiu na parte dos conciliar-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele. Olha aí, ao acaso, né? E é interessante, quem faz Evangelho no Lar percebe isso. Né? Você está reclamando do trabalho, aí você vai lá, você abre o livro, está falando, né? Agradeço pelo trabalho, é o trabalho que te dá sustento, tá? Está reclamando de um familiar, aí você vai lá, abre o Evangelho, está lá. Tenha paciência com o familiar, você não sabe o que você fez na vida passada. É interessante isso, né? Como cai uma mensagem que costuma ser para a gente mesmo. Lembrando que quem faz em família, quando a gente lê a mensagem, não é para apontar o dedo para o outro. Né? Ah, tá vendo? Ó, caiu para você. Não, a gente tem que tomar sempre o remédio para nós. Pode comentar alguma coisa de forma amistosa, fraternal, agradável, mas não para apontar o dedo para o outro. Apontou o dedo para o outro, já errou. A leitura tem que ser para a gente, tem que usar espelho. E sob a influência de Clarence, Antonina iniciou uma palestra, ou seja, começou a explicar sobre a importância de não conservar inimigos. Olha aí, a Clarence intuiu ela do que falar, e ela começou a explicar a importância de não ter inimigos, ou seja, não alimentar inimizades. Em nenhum momento, a gente nunca pode fazer isso. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que o ouvido esquece todo o mal, a existência da Terra seria uma aventura intolerável. Ouvindo aquelas palavras, Mário Silva ficou constrangido, porque ele lembrou do ódio que ele sentia pelo casal. Desafetos que não conseguia perdoar. Ele não se conformava, ele achava que Amaro tinha roubado Zulmira e achava que Zulmira era uma traidora. Então ele tinha muito ódio pelos dois. E André Luiz falou, odiava-os, sim, odiava-os. Jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários.
Entretanto, a sinceridade da interlocutora encantava-o. Em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé pura necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, laços de vigorosa afinidade impeliam para aquela mulher, com quem se simpatizara à primeira vista. Então ele começou a sentir uma sensação diferente, um sentimento diferente. Tinha muito ódio pelo casal, só que começava a abrir a mente para algo diferente. Porque tinha o magnetismo da Antonina, do Clarence, o momento de prece, a gente fala a importância do evangelho no lar. Aqui é um caso extremo, mas no nosso dia a dia também tem esses efeitos, não para um caso extremo, mas às vezes uma indisposição no trabalho, na família, né? No centro, ou simplesmente você precisa de uma intuição, uma orientação. Por meio do evangelho no lar você se abre a isso. E procurando alguma orientação, Mário Silva falou: a senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? Antonina falou que sim. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação dele nos causa angústia. Você não gosta mesmo da pessoa. Entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis. Entretanto, a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir inimigos, cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece, rogando a Deus que nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça. Porque então um caminho de reajuste surgirá para a nossa alma. Todos necessitamos de alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida. Na terceira ou quarta aula do curso, uma das tarefinhas de casa é o estudo do circuito fechado de vibrações. Quando eu alimento raiva, ódio ou simplesmente uma implicância para uma pessoa, eu estou enviando para ela energia negativa. Teoricamente, se eu tenho implicância, ela também tem comigo. Costuma ser uma coisa, né? Ela acaba sendo uma via de duas mãos. Então ela devolve isso para mim. Você fica nesse circuito e vai abrindo cada vez mais um abismo, porque aí você começa a olhar só aquilo que te incomoda, e ela também. E aí a gente fala, qual que é o remédio? Oração. Se você começar a orar para a pessoa, a vibrar luz para ela, a mandar bons sentimentos para ela, ela vai começar a ser envolvida por esse sentimento. Aos poucos ela começa a te devolver isso também. Aos poucos você para de olhar só o aspecto negativo, você para de olhar só aquilo que te irrita, e você começa a ver coisas boas nela. A implicância, o nevoeiro de implicância vai baixando, e você começa a ver qualidades. Não quer dizer que vai se tornar um melhor amigo, mas passa a ser uma pessoa que você já não nutre com raiva, ódio, implicância, né? Já não tem uma falta de afinidade enorme, passa a ser muito mais agradável. Agora, se você tem realmente um desafeto na família, alguma coisa no trabalho, você vai vencer ele também dessa forma, por meio da oração, por meio do pensamento positivo. Senão você não vai vencer. E se for ligado à família, é muito provável que é ligado a vidas passadas, porque já reencarnou junto, né? Eu tenho um irmão que eu não suporto, já reencarnou junto, né? Então, se não se acertar de novo, é provável que a vida que vem volta junto de novo. Tem que se acertar. Não precisa, né, virar melhor amigo, mas no mínimo ter uma convivência fraterna, não ser mais um desafeto. E quando o ódio nos subjuga, ainda mesmo que não desejemos, ou seja, quando você é dominado pelo ódio, você tem tanta raiva da pessoa que você é dominado. Não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Não há nada que resista à humildade. Se você for verdadeiramente humilde, conversar com a outra pessoa, ela não consegue resistir. Ela não consegue se manter envolvida em raiva, em ódio.
porque é um sentimento muito nobre, você envolve ela, você desarma, né? Você vê isso em qualquer coisa, a pessoa vem berrando, gritando com você, você é humilde com ela não sabe o que fazer, ela perde o chão. Eu esperava, esperava uma reação também assim. Quando você mantém a calma e consegue responder, ela não sabe como reagir. Então, sempre que a gente consegue resistir a não dar eco para o sentimento ruim, você dissolve. Porque quando a gente reage, quando a gente briga, quando a gente responde, é porque o que a pessoa falou encontrou eco na gente. Aí você quer devolver. Isso é orgulho, é vaidade, é egoísmo. Você não conseguiria nunca brigar, falar, discutir com o Espírito de Luz. Nunca conseguiria. Ele estaria orando para você, você está xingando ele está parado, rezando para você. Por quê? Não tem eco nele, ele é uma fortaleza espiritual. Ele ouve aquilo e te vê como um doente e procura te ajudar. Agora, quando a gente devolve, é porque ainda é a nossa natureza. E sob a influência de Clarence, Antonina falou: um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes penetra na natureza humana e entra em posse de grande compaixão. As mãos que curam não pode ferir. Aí, Clarence sabia que daqui a pouco ele ia lá no casal e ia encontrar o Júlio reencarnado, que já é um espírito que também não tem afinidade, porque a Lina traiu ele primeiramente com o Júlio, né? Então já tem também raiva do Júlio da vida passada, então tem raiva de todo mundo da família. Então ele sabia que ia chegar ali, na hora de dar o remédio, ia ter muita vontade de fazer uma besteira. Então falou: olha, você é enfermeiro, na sua profissão é missionária, uma mão que cura não pode ferir. Médicos, enfermeiros, todos que cuidam da saúde do próximo têm sempre uma assistência espiritual, tem uma equipe espiritual atuando junto. Todos os serviços coletivos têm, mas em especial aqueles que cuidam da saúde mental e física da pessoa, com uma ajuda de uma equipe espiritual. De volta ao hospital, Mário Silva pegou as recomendações e foi para tratar de uma criança que estava enferma e necessitava de socorro. Era o Júlio. Ele não sabia ainda que era. E aí, quando ele chegou na casa de Amaro, ele ficou pálido. Ele ficou muito, desequilibrado quando ele viu que era o casal. Ele não imaginava que ia ser eles. Pensava consigo próprio. Abominava o homem que lhe furtara a noiva e não podia lembrar-se de Zulmira sem observar-se tocado de insólita aversão. Muita vez, rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar a existência. Olha o nível do desequilíbrio. Quando ele lembrava que foi abandonada por ela, chegava a pensar em matar ela. Porque ele competia revê-la, porque salvar-lhe o filho se experimentava ímpeto de incendiar-lhe a casa. Olha o sentimento horrível que ele estava dominado. Porém, ao alimentar esses pensamentos, lembrou-se das lições morais aprendidas no culto do Evangelho na casa de Antonina. E com isso, começou o conflito. Se não tivesse esse culto, aí ele não ia nem pensar. Amaro recebeu Mário Silva com muita simpatia. Falou: entre, Mário, conforta-me em reconhecer que receberemos o concurso de um amigo. E André Luiz falou: quando viu a mulher que amara apaixonadamente, trazendo o pequenino ao colo, registrou súbita vertigem de revolta. A volúpia da vingança enseguecia-o. Pensava: Zulmira pagar-lhe-ia caro a deserção. Preocupante. André Luiz falou: contemplou a criancinha, tinha impressão de odiá-la de longa data. Lembra que na vida passada, Zulmira traiu ele com o Júlio.
Ele próprio se surpreendia. Como podia detestar assim um inocente com tanta veemência? A ideia de que Amaro e a esposa sofreriam irreparavelmente com a morte acalentou-lhe o duro propósito de esforço. A felicidade daquele templo doméstico dependia naquela hora de sua atuação. E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer? A pergunta criminosa transpassou-lhe o pensamento como um estilete de trevas. Ou seja, começou a surgir pensamentos trevosos, negativos, densos, de fazer o mal. Aí é aquilo que a gente aprende já na primeira tarefa de casa. Chegou um pensamento que não é bom, joga fora. Não é bom. Por que eu vou ficar alimentando um pensamento que não é bom? Por que eu vou devagar sobre ele? Ah, eu estou depressivo, eu estou estressado, eu estou nervoso. É hora de pensar na vida? Não. Que conclusão boa que você vai tirar da vida nessa hora? É hora de procurar ficar bem. Aí você pensa na vida. Então a gente não pode nunca comprar pensamento negativo. Porque ou é algo que está vindo do seu inconsciente, ou é uma influência espiritual. O que eu tenho que fazer? Jogar fora. Claro que se tem algum aspecto na sua vida que você não gosta, aí você procura mudar. Um hábito, alguma coisa que está te incomodando, isso é óbvio. Né? Mas a gente não pode ficar alimentando pensamento negativo, seja qual for. É o uso da vontade. Nossa mente não pode ser um barco à deriva no mar. Tem que estar o leme da vontade, ela determina em qual mar eu vou navegar. Minha mente não pode ser um carro desgovernado. Tem que usar a vontade para dirigir ele e determinar em qual estrada eu vou andar. Pode assim, né? Mas novamente a lembrança do culto doméstico voltava à sua mente. As frases daquele momento iluminado insistiam em seus pensamentos. Quem ajuda é ajudado. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com endurecimento espiritual. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. O perdão é a vitória da luz. Várias frases que ele ouviu no Evangelho, durante o Evangelho no Lar, estavam ali brilhando em sua mente, ajudando. E a Zulmira implorou ajuda, mas Mário estava, muito frio, nenhum sentimento de bondade. Olha o que o André Luiz narrou. De pensamento martelado pelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite e contida pela suave lembrança de Antonina, buscava refazer-se. Ainda assim, como se carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esfogueado. E eles não narram aqui nenhum obsessor. Ou seja, eles conseguiram isolar o ambiente, não tinha nenhum obsessor com o Mário Silva. Porque, em regra, quando você começa a alimentar esse tipo de pensamento, se você não está contando com uma ajuda espiritual, como era o caso, você está emitindo muita energia densa. E rapidamente espíritos afins são atraídos. Por isso a importância de ir no centro, tomar passe, fazer evangelho no lar, meditação, leitura. Por quê? Porque assim você se mantém sempre em contato com espíritos amigos, que em momentos de dificuldade que a gente passa ao longo da vida, eles nos ajudam. Sejam limpando o ambiente, seja afastando espíritos infelizes. Então a gente tem que sempre estar em contato com esses espíritos superiores, que sempre vão estar nos ajudando. Olha o que ele pensou: se viesse àquela casa na véspera, teria exterminado o Petit sem piedade. Recorreria à eutanásia para justificá-la intimamente. Ou seja, se eu não tivesse ido na casa Antonina e feito o evangelho no lar, se fosse ontem, já teria matado a criança. E a minha justificativa ia ser que a criança estava doente e foi melhor matar ela. Ó, o desequilíbrio dele. Naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade, da conciliação, como pensamentos intrusos, atazenavam-lhe a consciência. Esse aqui é a luta, que aqui está num caso extremo,
É um caso extremo, de morte, vingança. Mas isso é o que acontece conosco no dia a dia na reforma íntima. Se a gente tem um vício e larga o combate contra ele, rapidamente ele toma conta. Por isso que a gente tem que estar com as leituras edificantes, oração, meditação. Porque aí você mantém a sua mente com pensamentos que te ajudam a lutar contra os pensamentos negativos, vícios e hábitos infelizes. Fica esse conflito, e aí você consegue ir vencendo e cada vez mais consolidando os aspectos positivos. Se você deixa de iluminar a sua mente com isso, aos pouquinhos a escuridão vai tomando conta. Se ele não tivesse tido essa luz, não tinha luz. Então é muito difícil fazer a reforma íntima sem levar para o dia a dia hábitos saudáveis. Difícil. Mesmo reparando que a criança merecia cuidados maiores, iniciou a aplicação correta do medicamento, desejando, contudo, que a medicação convertesse em veneno destruidor. Ou seja, ele decidiu pela aplicação correta, mas no espírito, no íntimo dele, ele queria que a criança morresse, mas se decidiu em não ser o instrumento, né, de resgate da criança, se fosse o caso dela morrer. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem nas reuniões mediúnicas com os obsessores. Porque numa reunião mediúnica você trata do espírito obsessor. Você explica para ele o que está acontecendo. E o que a gente tem que explicar para ele? Não tem que ser você o agente. Deixa para a justiça divina. Se você for o agente, o escândalo há de vir. Mas ai daquele porque o escândalo vier. Se você for o agente, você vai se endividar de novo. Você vai ter que passar de novo por um resgate. Então aqui ele, né, sem ter uma consciência completa da história, mas decidiu pela aplicação correta, menos mal. Pelo menos ele não se envolveu ativamente na doença da criança. Reparamos que as mãos de Mário Silva expeliam escura substância, mas Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantinham isolado de semelhantes forças. Ante o assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva, inconscientemente, procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Como no íntimo ele queria que a criança morresse, e aí entra o que a gente fala sempre, nossa mente produz energia, isso é efetivo, não é abstrato? É energia. Aqui nem o som a gente não vê, mas ele existe. Então ele estava produzindo muita energia negativa que iria envolver a criança. Mas como a Clarencio estava ali protegendo ela, mantinha ela com o magnetismo dele, protegido do magnetismo prejudicial do Mário Silva. Ao lado estava Odila, né? A Odila, a gente tem que lembrar que ela no início do livro era obsessora, a primeira esposa do Amaro, desencarnada, ela ficou com ciúmes, começou a obsediar a Zulmira. Ao longo do livro, a aula passada, ela foi doutrinada, explicar, ela entendeu, e ela passou a ser o espírito protetor da família. Ficava ali na família ajudando a cuidar dela. E Blandina, que era o espírito lá da instituição, estavam ali cuidando. E perguntaram para Clarencio se a medicação iria salvar o Júlio. O que vocês acham? A medicação salva ele ou ele morre? Hein? Pode falar, quem acertar ganha o passo. Odila, é tempo de conhecer a verdade.
o menino deixará o corpo, talvez em breve horas. Vai desencarnar. O futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-te, contudo, a vontade divina expressa na lei que nos rege. Faz sempre o melhor. Júlio ainda está carregando o débito do suicídio. Ele tomou o remédio não, o veneno, o corrosivo, não morreu, foi e se jogou no mar, no rio, e morreu afogado. Então foram 2 atos seguidos de tentativa de suicídio, e isso grava na mente de forma muito forte. O suicídio, Emmanuel fala que talvez é o ato que mais viola a lei divina, porque é uma total negação da fé, do amor de Deus, da resignação, e ainda uma agressão contra você mesmo. Então aquilo fica impregnado na mente. E o próprio espírito cobra o reajuste. Então no primeiro ele morreu afogado, desencarnou, estava lá na instituição ainda com a garganta machucada. Por quê? Porque na mente dele ele ingeriu o corrosivo. Então ficava aquele machucado na garganta. Então ele precisou reencarnar de novo para no corpo físico expelir essa dificuldade, desencarnar de novo e aí sim ter deixado para trás esse machucado e agora sim com a mente reestabelecida conseguir moldar um corpo espiritual saudável e consequentemente um corpo físico saudável. Olha o atraso que o suicídio causou. Por isso que eu falo que se a pessoa acredita 1% em espiritismo, não se mata. Porque você não vai morrer, só vai acordar em uma região infeliz, de uma dimensão infeliz, do mundo espiritual, mais machucado ainda, e vai demorar muito tempo para voltar ao estado que você estava antes de cometer o ato de suicídio. Em determinado instante da aplicação do medicamento, Júlio estremeceu. Mário Silva examinou o pulso da criança e afirmou que era importante a presença do médico, porque a criança estava morta. Por isso que o Espiritismo é a doutrina consoladora, porque é muito difícil a gente compreender como que uma criança, imaginando que não houve negligência, imaginando que não houve descuidado, né? Como que uma criança desencarna. Imagina uma criança de 5 anos morreu. Mas cadê Deus bom, justo? Não fez mal para ninguém? Não enganou, não mentiu, não traiu, não matou, não fez mal nenhum. Morreu por quê? Então as noções de imortalidade, saber que aquela criança na verdade é um espírito milenar, que muitas vezes precisa passar pelo resgate. Eu sempre cito aquela história do Chico, que tem até no livro e no filme, As Mães de Chico, que a mãe chega para ele chorando, falando que a babá derrubou a criança, não por negligência, foi um acidente mesmo, e ela desencarnou. Aí a primeira coisa do Chico foi: você já agradeceu a babá? Porque ele tinha que desencarnar. Não foi melhor ser no colo dela do que no seu? Porque se fosse no seu, imagina o remorso que você ia carregar a vida inteira. Então ela foi, né? Ela vai carregar, não você. Então a gente tem que ter essas noções. É fácil? Claro que não. Mas é aí que é o nosso aprendizado. A gente tem que evoluir. Zumira entrou em choque, sendo socorrida por Evelina, a filha. Amaro correu atrás do médico. Quando o médico chegou, foi verificado que Júlio estava em coma, não tinha morrido ainda. Que somente um milagre o salvaria. Amaro ficou abatido, Zumira foi medicada, e o médico determinou que o Mário continuasse ali com a família. Ao longo da noite, né? Durante a madrugada, Mário observou Amaro na janela chorando e começou a meditar a respeito da importância da conciliação. Pensou que Amaro e Zumira poderiam ter repelido a sua ajuda, mas o receberam de braços abertos e passou a agradecer a Deus por não ter injetado substâncias tóxicas na criança. Ou seja, ele começou a agradecer por não ter feito o ato de loucura que seria matar a criança. Porém, pensava se não teria ajudado a morte da criança de alguma forma e sentia vergonha. É o caso da Zumira no início do livro. Como ela alimentava muitos ciúmes do Júlio, e o Júlio morreu afogado, e ela desejava que a criança sumisse, que morresse,
ela ficava, nossa, será que eu não contribuí? Será que eu não acabei matando a criança? Então é o caso dele. Como ele alimentava no íntimo dele que ele queria que a criança morresse, ele falava, será que eu não agi errado mesmo não querendo? Mas que ele aplicou correto. Olha o remorso, olha a culpa. Olha a importância da reencarnação que nos ajuda, porque se nessa vida nós temos culpas e remorsos, imagina das vidas anteriores. Como que a gente conseguiria viver? Seria muito difícil, né? Ao amanhecer, Amaro pegou Júlio no colo e orou ao Senhor, pedindo força para suportar mais essa prova. Jatos de safira claridade escapavam-lhe do peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Júlio afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de órfão que busca o ninho de carícias. Esteves, Mário Silva, percebendo a morte de Júlio, começou o convulsivo choro. Em sua mente ouvia a consciência gritar, assassino, assassino. Desorientado, correu para a rua. O que a gente tem nesses dois slides? Primeiro, a narração de que a vida continua. Júlio não morreu. Ele deixou o corpo de carne que era, doente e não era próprio para uma vida naquele momento. Então ele deixou a roupa, continuou vivo, no colo da mãe, da vida anterior, do espírito protetor da família. E aqui, o remorso, a culpa. Então a gente volta àquela história, nunca alimentar pensamento negativo. Se fica alimentando pensamento negativo, acontece uma coisa ruim para a pessoa, você fica, será que eu contribuí com isso? Se você comemorar, aí é preocupante, porque se você ficar pensando algo negativo, acontece algo ruim, você comemora, aí está bem preocupante, né? Você vai vir todo dia no centro, ler muito evangelho, né? Tá complicado. Porque a tendência é você, no mínimo, sentir remorso. Senão você nem acordou ainda para o evangelho. Enquanto a família cuidava do enterro da criança, Júlio, agora desencarnado, foi levado novamente para a instituição. Olha, André Luiz, notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Olha aí. Até agora, toda vez que o André Luiz via ele estava doente, chorando, reclamando. Agora ele deixou a doença no corpo físico. Foi sem ela. Externou ela no corpo físico. A mente está curada. Clarence explicou. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória, necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. Explicou que agora, em razão do resgate e equilíbrio da mente e corpo, Júlio poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Vocês percebem que está nesse slide? Ó o resumo do suicídio do Júlio. Nasceu e desencarnou afogado logo criança. Nasceu e desencarnou intoxicado logo criança. Vai para uma nova reencarnação em um corpo sadio, mas sem méritos ainda. Nós estudamos programação de reencarnação. Quanto mais você adquire méritos, mais você consegue programar a reencarnação com detalhes. Não quer dizer vida fácil. Outra coisa. Na verdade, quanto mais amadurecido o espírito, menos ele quer uma vida fácil. Não quer dizer também uma vida ruim. Não estou falando isso. Estou falando que um espírito amadurecido, ele quer uma vida em que vai possibilitar uma vida produtiva. Ficar no ócio não é produtivo, também ficar num sofrimento eterno também não é positivo. Ele quer algo produtivo. E aí, se ele conseguir passar por essa vida com méritos, poderá programar uma reencarnação já algo mais detalhada, algo melhor.
pensando como espírito, né? Estudou isso na programação de reencarnação. Pensando como espírito, às vezes você programa uma dificuldade que vai servir de prova, que vai ser uma ajuda sua. Sou muito vaidoso, então preciso dessa dificuldade que vai ajudar a me combater essa vaidade, né? Isso é uma programação produtiva. André Luiz perguntou se ele voltará em breve, e Clarence falou que sim, que ele vai ser de novo filho de Zumira e Amaro. Olha que interessante, né? Desencarnou e vai voltar com o filho deles mesmo, mas agora sadio, agora bem, para tocar a vida. Com esse caso de Júlio, André Luiz concluiu que as enfermidades na infância são reajustamentos necessários ao espírito. Sim, né? Regra geral, né? A gente não pode falar nunca absoluta, mas sim, né? Uma criança de poucos anos que já desenvolve o câncer, é provável, muito provável, que seja um reajuste necessário de outra vida. E aí ele faz uma consideração interessante. Quando o nosso espírito aprende alguma mínima parcela da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças. Sonha com acesso às esferas divinas. Suspira pelo reencontro com os amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste, que representam, na verdade, para nós alguns decênios de renunciação na Terra, em confronto com séculos de felicidades em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor. Então é aquilo que eu estava falando. Um espírito amadurecido, ele vai programar uma reencarnação produtiva, com algumas provas, alguns reajustes e muito trabalho no bem. Esse é um espírito amadurecido. Às vezes ele vai ver que vai fazer uma regressão no mundo espiritual, vai ver que tem algo que ele, muito pesado, que ele precisa resgatar, e que ele vai preferir passar por uma prova, uma expiação muito grande para resgatar isso, para se sentir bem. Nós vamos ver no Ação e Reação, dois irmãos que estão numa esfera densa espiritual, eles estão trabalhando lá, já estão lá há 50 anos e não conseguem nem mesmo ascender para as esferas umbralinas. E aí eles fazem uma regressão e veem que há 50, que em um determinado momento de uma vida, eles cometeram uns atos muito bárbaros. Então eles programam uma reencarnação para passar por diversas expiações que iriam, para eles, servir de reajuste. Porque a cobrança é nossa com nós mesmos, né? Eles cobravam, aquilo ficava na mente dele, e aquilo lá não deixava ele ascender, ficava ali a culpa, o remorso, porque nós temos em nós a essência divina. Então, mesmo que em nível inconsciente, aquela mancha não te deixa sair, porque também lá em nível inconsciente você conhece a lei divina, está adormecido, a gente tem que despertar para ela. A pedido de André Luiz, Clarence traz explicação sobre os chamados anjos da guarda. Vou falar rapidamente. Eu vou pular já para esse slide, que é o mais importante. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos, ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Ou seja, a Clarence está dando uma real, né? Que às vezes a gente acha assim, anjo da guarda, está aqui. A gente acha que vai aparecer um espírito de luz, perfeito, divino, e vai resolver todos os problemas. Até porque a gente não conseguiria nem sintonia com eles. Então, todos nós possuímos espíritos familiares, espíritos amigos, possuímos, em regra, um espírito que a gente chama de anjo da guarda, espírito guia, né, amparador, o nome que você queira dar, que é um espírito que ali é como se fosse um tutor seu. Em regra, ele é um espírito mais evoluído, sim. Só que, em regra, ele não passa o dia inteiro com você.
Olha o caso aqui do livro. Quem ficava ali na casa ajudando? Odila. Quando ela precisava de ajuda, aí ela chamava o espírito mais evoluído. Quando ela não conseguia resolver. Então, em regra, nós vamos ter que componente espiritual um espírito que tem afinidade conosco, inclusive evolutivo. E se ele precisar de ajuda, ele pede. Né? Ah, mas ele passa o dia inteiro conosco? Claro que não. Ele tem o que fazer, né? A gente não anda com todo mundo com segurança VIP 24 horas por dia. Porém, quanto mais hábitos saudáveis você tem, momentos de oração, de meditação, de caridade, de vir no centro, quanto mais dons evoluídos você tem, em mais momentos ele está com você. Então, se eu vou para uma reunião difícil, se eu vou fazer uma viagem, se eu tenho algo para resolver e faço uma prece antes, pedindo a ajuda dele, aí ele vem. Sintoniza, procura orientar, procura ajudar. Então, toda vez que a gente pede ajuda para esse espírito familiar, amigo, ele vem ajudar. É comum que, então, nós temos quem trabalha, desenvolvendo trabalhos no centro espírita, obras de caridade, é comum estar em uma equipe de espíritos, integrando uma equipe de espíritos que é tutelado por um espírito mais envolvido. Então, o comum é isso, você faz parte de uma equipe que recebe a proteção de um espírito mais desenvolvido. Esse que é mais comum. Ah, mas o Chico tinha um Emmanuel. Sim, porque o Chico é um espírito missionário. Né? Então, imagina o padrão vibratório do Chico. Aí tinha o Emmanuel. Mas não tenham dúvida que os dois recebiam a ajuda de um espírito ainda mais evoluído. Né? Isso sempre vai indo assim. Perguntando se o espírito, né, o nosso protetor, o guia, cuida só da gente ou de outros. A tendência é que o espírito desenvolvido cuide de vários, por meio de uma rede de equipes. Né? E aquele que está mais ligado a você, a tendência é que ele também cuide de mais de um. Normalmente as pessoas que estão ali, da sua família, normalmente é da família, né? É o mais comum. Mas não dá para fixar uma regra exata. Não é algo assim. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho a ajuda do Antônio, mas ele também é o espírito guia da minha mãe. Entendeu? Só dos dois. Só que ele também recebe a orientação de espírito mais evoluído. Percebe? Que com certeza não auxilia só o Antônio, auxilia outros espíritos também. São equipes, sempre são equipes trabalhando. Ninguém trabalha sozinho. Com certeza. Então, por exemplo, muitas vezes você pode orar mentalizando a casa, espírito, porque ou o seu anjo da guarda já vai lá, ou alguém da casa vai te socorrer. Né? São equipes sempre, ninguém trabalha sozinho, tanto aqui quanto lá. Clarence, por meio de metáfora, explica que os anjos da guarda os protegem e orientam, mesmo sem estarem presentes ao nosso lado. Né? Eles estão sempre ajudando, orientando. Claro que nos momentos sabidamente importantes e programados na reencarnação, eles vão estar presentes. Né? Mas não dá qualquer coisa. Estou assistindo o Corinthians e peço a ajuda dele. Estou assistindo novela. Agora estou recebendo uma perturbação, estou me sentindo mal, estou depressivo, estou ansioso, tenho algo importante para resolver. Vou fazer uma viagem, dirigir. Estou estressado. Aí você mentaliza, sintoniza com ele. Ou ele vem, ou algum dos seus espíritos amigos, ou alguém da equipe. Sempre vem. Você pediu ajuda, não tenha dúvida que vem. E aí é o caso da Odila, né? Ele é o espírito, vamos dizer, o espírito é o anjo da guarda da família. E a gente viu a narração na semana passada. Um anjo está cuidando da casa. É um espírito, você vê, de evolução bem mediana. Mas voltado para o bem agora, querendo ajudar. Ajudando a família.
Blandina perguntou se realmente tinha chegado a hora de Júlio ou se os pensamentos de Mário Silva teria matado. E Clarence explicou que impediu que aqueles fluidos chegassem a Júlio, mas que mesmo que chegasse, a lei teria sido cumprida. Ou seja, a desencarnação estava prevista. O Mário Silva poderia ter sido instrumento do desencarne. E aí ele, praticando o ato, iria ficar na mente dele, iria a culpa, o remorso, olha aí o karma. Mas como ele não se transformou no instrumento da maldade, ele não praticou o ato maldoso, não se transformou no instrumento do resgate, o resgate ocorreu naturalmente. Eu tenho que morrer afogado. Não precisa alguém ir lá e me matar afogado. Posso morrer em qualquer outro momento afogado. Só que alguém ir lá e me matar afogado se tornou um instrumento. E aí ele, por ter praticado um ato maldoso, ele vai registrar a mente dele e ele vai se cobrar. Sempre que você pratica um ato que contraria a lei divina, e a lei divina nunca vai ser de fazer o mal a alguém, você registra aquilo na sua mente e se cobra e pede um reajuste. Clarence, entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mara voltaram para ele mesmo. Emitiu-os com evidente propósito de matar, em razão disso experimenta o remorso. Ou seja, só os pensamentos que ele alimentou já estava causando nele, né, um remorso, uma culpa. Permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar, em qualquer tempo, recebemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. Está acabando. Odila foi novamente pedir ajuda para socorrer Zulmira. Em razão da morte da criança, olha aí, acabou tudo isso, todo mundo foi lá, um foi lá para a instituição, outro para outro lugar, tal. E Odila estava lá cuidando da família, espírito protetor da família. Zulmira foi piorando. O que ela fez foi pedir ajuda para o espírito mais evoluído, que era o Clarence. E aí, ela vai morrer? Júlio vai renascer? E o Mário com seu remorso? O que vai acontecer? E a Antonina? Semana que vem. A gente encerra o livro e depois já começa outro na outra semana. Agora, as tarefinhas de casa, eu já não coloquei nenhuma nova, porque eu sabia que a gente ia acabar tarde. Mas elas estão aqui justamente com toda essa ideia de... Só queria ressaltar essa aqui, hein? Orar todos os dias. Eu vou virar santo. Não vai, você só vai se sentir melhor. Reserva todo dia, 5 minutinhos por dia. Não, mas eu tenho muita coisa para fazer. Tá, então, 5 minutos não vai mudar nada. Você tem muita coisa para fazer, 5 minutos, não vai mudar nada na sua rotina. Então reserva, porque é a hora que você leva o padrão vibratório, entre em sintonia com seus amigos espirituais, familiares. É a hora que você ilumina o seu dia, mentaliza um dia bom, mentaliza tudo que você vai fazer naquele dia, e tudo dando certo. Isso torna sua mente saudável, essa qualidade de vida. Quem faz isso se sente bem. Quem não faz já começa de estressado, nervoso, mal-humorado. E aí acontece as coisas ruins do dia, fica mais nervoso, mais mal-humorado. E vai, né? O que é isso? É má qualidade de vida. É viver mal. Atrapalha a saúde mental e a saúde física. Então, só reforçando dessa oração diária, porque isso é hábito mental saudável. Dificilmente quem tem um hábito da oração diária vai ter obsessor, vai ter estados profundos de depressão, de estresse. Fica muito difícil.